Eu dou conta de tudo, resolvo os problemas de todo mundo, mas no final das contas eu me sinto invisível dentro de casa. Parece que ninguém percebe como eu tô. Cansada, sobrecarregada, triste e infeliz. Essa é a realidade da mulher que esconde sua vulnerabilidade, ou seja, ela não se permite demonstrar fraqueza. Afinal de contas, ela acredita sinceramente que se ela demonstrar fraqueza, as pessoas vão passar por cima dela. E isso faz com que ela tenha determinados comportamentos sobre os quais a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter clareza de muita coisa que você faz no dia a dia. Tem certeza que está certa, mas no final das contas é exatamente isso que está sabotando a sua vida. Como a gente aprendeu a esconder a nossa vulnerabilidade? Na nossa infância, a gente passa por momentos bons, momentos de amor, de carinho, mas a gente também passa por grandes desafios. E esses desafios podem ser chamados traumas ou feridas emocionais. E eles criam uma assinatura na gente. Eles criam sinapses neurais que fazem com que a gente repita sem perceber aquilo que nos aconteceu. Simplesmente por medo. Não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó diz o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio. E justamente por ter medo de perder tudo, é que mesmo sendo o homem mais próspero da sua época e tendo família, filhos, tudo que ele almejava, ele acabou perdendo tudo. O medo do Jó não era sobre o que estava acontecendo com ele naquele momento, mas provavelmente sobre algo que ele viveu lá atrás e que ele nunca conseguiu elaborar. E é exatamente a mesma coisa que acontece com você e que também acontece comigo. Viveram abandono, ou seja, que foram abandonadas pelos seus pais, ou que tiveram mães inacessíveis, aquela mãe, sabe, que não te entendia, que você não conseguia conversar com ela, ou uma mãe que trabalhava muito e nunca tinha tempo para você, são crianças que elas precisaram crescer cedo demais, precisaram assumir muitas responsabilidades. E muitas vezes elas enxergaram fraqueza como ser deixada. E para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, eu fingi que estava doente muitas vezes para minha mãe poder me dar atenção. E quando eu era descoberta, o que acontecia? Eu era exposta. Afinal de contas, a minha família começou a me acusar de fingir doença para chamar atenção. Ou seja, quando eu demonstrei uma fraqueza que na realidade era uma carência, eu fui acusada e exposta por causa disso. Uma outra forma muito comum de ser machucada e fazer com que a gente queira esconder esse nosso lado sensível é quando a nossa casa ela vive em desordem. E a gente precisa amadurecer cedo demais porque os adultos são tão imaturos que se a gente deixar as coisas nas mãos deles, vai ficar pior do que já está. Eu vou citar o exemplo de uma das minhas mentoradas, que o pai dela bebia muito e ele levava ela para o bar junto com ele quando ela era criança. E ela tinha que atravessar por vielas, por alguns lugares que eram muito inseguros. Ou seja, ela precisou aprender a tomar conta dela e a tomar conta do pai também, porque ele ia embora para casa bêbado. Então, ela precisou crescer cedo demais e ela precisou amadurecer, talvez até mais do que o pai, para poder manter o mínimo de dignidade dentro daquela casa. E aí, quando nós passamos por tudo isso, a gente cria alguns comportamentos. O primeiro deles é qual? A gente não pede ajuda. A gente faz tudo sozinha e a gente cria uma carapaça onde só a gente consegue fazer tudo perfeito. E a gente nem tem paciência de esperar o outro fazer do jeito que ele vai fazer. Então se identifica aí como a esposa que pede algo para o marido e quer que ele faça no seu tempo, na hora que você mandou e do jeito que você quer. E aí ele não vai fazer. E assim você vai justificar que você não pede ajuda porque ele não faz. Mas no final das contas, é só você com a sua necessidade de fazer tudo sozinha. Um outro erro que você comete ao esconder a sua vulnerabilidade é não se permitir errar. Gente, eu confesso a vocês que isso é algo que bate muito em mim. Porque na minha infância, o amor do meu pai, ele era condicionado à perfeição. Então eu tentava fazer tudo perfeito para ver se ele me notava e principalmente para ele não me xingar. O erro na minha casa significava ser a pior pessoa do mundo. Por menor que o erro fosse, aquilo ali virava uma catástrofe,
virava xingamento, virava grito, virava punição silenciosa. E provavelmente você também deve ter passado por isso. E aí a gente cresce acreditando que, primeiro, a gente não pode errar. E segundo, se a gente errar, a gente tem que esconder o erro às 7 chaves. Porque se a gente for descoberta, a gente vai passar por exposição, humilhação e injustiça de novo. E por mais que a gente repita esses comportamentos, por que eles não funcionam? Porque a gente passa a viver uma vida pisando em ovos. Quando a gente não se permite errar, e não se permitir errar é uma forma de não acessar a sua vulnerabilidade, a gente pisa em ovos e fica tensa o tempo inteiro. Porque a gente busca um perfeccionismo que é impossível para os seres humanos. E a gente vive num medo constante. Porque se eu errar, as pessoas vão me criticar. Se eu errar, eu vou ser humilhada. Se eu errar, eu vou ser exposta. E aí, você não se deixa ser vista de verdade. E é exatamente por isso que você tem aquela sensação que eu disse no início do vídeo, de que você faz tudo para todo mundo, mas as pessoas não conseguem ver como você tá. As pessoas não conseguem enxergar o quanto você tá cansada, porque você montou uma armadura. Você não permite ser vista. E é exatamente por isso que as pessoas não te veem. O seu marido não consegue te ajudar porque ele não vê que você tá cansada. Os seus filhos, eles não conseguem te entregar mais amor porque eles não percebem que você está carente. Tudo isso porque você entra nessa máscara e fica ali, escondidinha, com medo de sofrer de novo. Então, você começa a colher más consequências, mesmo acreditando que está fazendo tudo certo. E quais são essas consequências? Você não confia nas pessoas. E com isso, você atrai toda a carga para cima de você. Afinal de contas, ninguém vai fazer tão perfeito. Só que ao mesmo tempo você afasta, você repele. Então você se sente sozinha fazendo tudo e invisível. E como é que a gente transforma isso? Eu quero te contar o exemplo da rainha Esther. Na época da Esther, um vilão planejou acabar com todos os judeus. E para intervir em favor dos judeus, a Esther precisava de falar com o marido dela, com Assuero. Só que existia uma regra que ninguém poderia se apresentar ao rei se não fosse convidado. Então a Esther corre o risco de perder a própria vida para ir até o marido dela intervir em favor dos judeus. Mas ela não chega falando de cara o que ela queria. A Esther convida para um banquete e mostra para o marido dela, naquele banquete, diante do vilão, que todo o povo dela poderia ser exterminado por causa das ações daquele homem. E então, o marido dela a compreende, ele consegue enxergá-la, ele consegue enxergar aquela mulher que estava padecendo para poder ajudar o próprio povo. E ele permite que a Esther intervenha em favor do próprio povo. Perceba que ela só conseguiu salvar o povo porque, primeiro, ela foi corajosa a ponto de se colocar na frente dele, e, em segundo lugar, corajosa a ponto de mostrar quem ela era de verdade. E não foi porque ela foi durona ou porque ela foi lá tentar fazer sozinha que ela conseguiu salvar o povo. Ela precisou se despir do orgulho na frente do marido dela e fazer aquele pedido. E é exatamente sobre isso que a gente fala na mentoria, em algo que eu chamo de parresia, coragem de dizer a verdade. Para que a nossa vida mude, nós precisamos conhecer a verdade a nosso respeito. A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é nesse movimento de entender, de compreender o que te aconteceu, como você repete isso e como você vai elaborar isso, é que você vai conseguir acessar de verdade essa vulnerabilidade, mostrar de verdade quem você é, aliviar esse fardo de tentar ser perfeita o tempo todo e conseguir receber amor, respeito, carinho e admiração de uma forma profunda. Então, se você se identificou com o que eu acabei de falar nesse vídeo, eu já quero te fazer um convite. Na próxima quarta-feira eu vou fazer uma live com mais tempo, podendo responder as suas dúvidas sobre vulnerabilidade. E eu espero que você esteja lá comigo. Para você acessar a live, fique atenta aos stories no Instagram, que eu vou divulgar o link para vocês lá, tá? Eu espero ter contribuído com a sua vida. Fique com Deus e um beijo para você.